Olá, meu nome é Amarildo Fernandes e eu quero falar um pouquinho com você hoje, agora, sobre ansiedade, esse mal terrível que tem nos acompanhado, principalmente e sobretudo nesses dias que a vida, as circunstâncias, todos os acontecimentos nos levam a viver essa ansiedade. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que está por trás disso e o mal que isso nos faz, o mal que a ansiedade nos faz. A ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Essa palavra tem origem no latim e ela significa angústia, né? Uma mistura de angústia e com perturbação, um aperto, um sufocar. Esse é o sentido da palavra, isso é o que a palavra quer dizer. Ele é assim, esse estado, ele é acompanhado de um sintoma de tensão, né? Uma tensão muito, muito grande. É um sentimento até natural, é uma reação natural ao ser humano, e aí ele pode ser útil perante as situações de perigo, né? Ou expectativa dessa situação. O grande problema é quando isso se torna, quando a ansiedade se torna uma questão patológica, né? Quando ela atinge um valor extremo e um caráter sistemático e generalizado. Aí você tem uma dificuldade, aí você tem um problema, inclusive um problema de saúde, né? As causas mais comuns da ansiedade patológica o hipotiroidismo é uma das causas, uma ansiedade generalizada, algumas fobias, crises de pânico, né? Síndrome de pós-estresse traumáticos. Isso pode causar essa ansiedade que em qualquer questão, de qualquer maneira, precisa ser tratada e precisa ser tratada, esse é o termo, né? Precisa verdadeiramente de um tratamento. Agora, vamos a algumas questões, eu quero falar aqui sobre algumas questões, sobre algumas circunstâncias que podem atenuar e algumas vezes até curar essa ansiedade, né? Claro, como eu disse, nós nunca vamos nos ver livres da ansiedade porque ela faz parte de nós, dos nossos sentimentos, é uma questão humana. Mas o que nós estamos falando aqui é dessa ansiedade que não tem, muitas vezes não tem nenhuma causa que a justifique e que se transforma numa coisa que paralisa, que pode vir realmente a paralisar, porque o medo em excesso, ele paralisa, é uma das características do medo, né? Desse medo em excesso é exatamente paralisar a pessoa. Olha, algumas pessoas, elas encontram um alívio para sua ansiedade nas compras, né? Pessoas compram compulsivamente porque ali encontram um alívio, inclusive para essa ansiedade, para essa coisa que as consome. Outras pessoas vão encontrar alívio para a ansiedade na religião. A religião é um ponto extremamente positivo para curar ou para diminuir a ansiedade, porque estabelece uma esperança, abre, né, a possibilidade para um futuro. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, que nada nos deve provocar a ansiedade, mas nós sabemos que pessoas têm vivido uma situação que leva até ao pânico e à paralisia total, porque ficam buscando saber o que vai acontecer amanhã, estão preocupadas com o que pode vir a acontecer, o que vai dar certo, né, o que vai dar errado, e aí vivem por conta disso. Como eu disse, certas pessoas buscam nas compras, no gasto, e muitas vezes no gasto excessivo, no gasto desnecessário, achar um lugar
para curar ou diminuir essa ansiedade, trazendo um alívio através de uma sensação que naturalmente é temporária e depois vai trazer lá na frente piores consequências ainda, porque vão vir as preocupações com as contas vencendo, com as contas a pagar, e a ansiedade com certeza vai ser aumentada, né? O que eu estou tentando aqui é trazer para você a possibilidade de ser tratado dessa ansiedade. É claro que isso não se faz sozinho, você vai precisar de ajuda, você precisa falar com alguém, você precisa colocar aquilo que você está vivendo para alguém e aí começar a saber o que de verdade provoca essa ansiedade em você, o que provoca esse medo, o que muitas vezes estabelece a fobia. Porque algumas pessoas têm toda a vida aparentemente acertada, aparentemente resolvida, e quando você mexe um pouco, essas pessoas estão passando por uma ansiedade terrível, e muitas vezes não sabem nem o porquê estão vivendo isso. Então, é preciso olhar para a questão psicológica, é evidente, é preciso olhar para a questão emocional, a questão física também, porque pode ser por questões hormonais que você esteja passando por essa situação, e evidentemente, como eu disse, é importante também olhar para a questão religiosa, sim, religiosa, que tem muito a ver com isso. Então, a minha proposta é nós falarmos aqui mais algumas vezes sobre isso e tentar trazer algum tipo de luz para essa questão, para que você possa olhar para dentro de você mesmo e tentar buscar saber o que te provoca tamanha ansiedade. Logo, logo, em breve, nós vamos estar juntos e eu agradeço você por ter me ouvido aqui.